Ora viva, bem-ajam, mais uma vez, estamos na Odivelas TV, com um programa especial que tem que ver com uma das parcelas do território nacional, concretamente a Madeira. Há pouco tempo tivemos numa das televisões nacionais em Portugal um concurso que premiava as melhores paisagens naturais do país. A categoria Floresta, uma das categorias a concurso, foi ganha por uma floresta bem conhecida dos madeirenses, a Floresta Lauro e Silva, e nessa medida, havendo aqui uma interseção entre essa realidade, a Madeira, a Floresta Lauro e Silva, e eu próprio, uma vez que estive na Madeira nos últimos 4 anos em funções profissionais, exatamente no município de São Vicente, achámos por bem, e a administração da Odivelas TV concedeu a realização deste programa para podermos falar não só na Lauro e Silva, não só na Madeira, mas também sobre São Vicente. Uma introdução antes de entrarmos no programa que pretendemos fazer, que tem que ver com o concurso que um canal nacional de televisão promoveu sobre esta matéria. Isto recorda-me que já no tempo, antes do 25 de Abril, houve uma ideia do Estado Novo de promoção das nossas vilas, das nossas aldeias, mais até do que das nossas cidades de então. E o objetivo era exatamente dar a conhecer o país que temos, que é desconhecido para muitos portugueses e ainda mais desconhecido para muitos estrangeiros. E o primeiro concurso que se fez teve como vencedor Monsanto. Monsanto foi considerada a aldeia mais portuguesa do país. Era, no fundo, o objetivo desse concurso era encontrar a aldeia mais portuguesa do país. Acontece que foi a primeira e a única, porque não repetiram a façanha, portanto o concurso ficou pelo caminho e ficou, digamos que no ideário nacional, que Monsanto, a aldeia de Monsanto, seria então a aldeia mais portuguesa de Portugal, em virtude de ter conquistado esse prémio. Esperemos que a Lauro e Silva venha a ficar no ideário português também como a floresta mais portuguesa, na medida em que ganham este concurso das 7 maravilhas e que motiva este nosso programa. Ora, a Lauro e Silva situa-se na Ilha da Madeira. O município de São Vicente foi, aliás, o atual presidente do município, com o apoio do Sr. Comendador João Brado, decidiu candidatar a Lauro e Silva e São Vicente a este prémio, e sabemos que os resultados, as votações que foram feitas por todo o país, deram uma vantagem confortável à Lauro e Silva e a São Vicente. E então proponho-me aqui a dar este meu contributo, embora modesto, e já depois de conhecida o resultado desse prémio, e portanto não vamos poder contribuir com este nosso programa para a votação, uma vez que ela está feita, e Lauro e Silva está de parabéns, uma vez que é a vencedora na categoria Floresta. Ora, o município de São Vicente é um município, digamos que é um pequeno município na Ilha da Madeira, situado a norte. Tem como ex-libris, como acontece com quase todas as localidades portuguesas, tem um ex-libris que é uma rocha na qual se construiu uma capela dedicada a São Vicente, ao Santo São Vicente, que é um santo patrono de também algumas freguesias e vilas deste país. Desde logo aqui em Lisboa temos uma freguesia com o mesmo nome, São Vicente, e que, no caso, esta capela, que chamam de uma forma carinhosa, não tem aquele sentido depreciativo, chamam-lhe Calhau, o Calhau de São Vicente, mas neste caso é o Calhau numa forma carinhosa de falar desta capela incrustada em plena rocha, que tem um formato de um triângulo, que é, aliás, esta que aparece por trás de mim. Vê-se perfeitamente o rochedo e a capelinha que lá está incrustada. Conta a lenda que terá sido visto, uns pescadores terão encontrado ali São Vicente, figura de São Vicente, e optaram por então celebrá-lo fazendo ali uma capela. São Vicente, não só o município de São Vicente, como também um pouco por toda a ilha, tem um povo bastante religioso. É uma marca que está associada não só no continente e nos Açores, mas na Madeira isto sente-se com
na minha opinião, sente-se com mais intensidade. Todas as freguesias têm uma igreja, as pessoas vão muito à missa e quando lá cheguei encontrei uma novidade que aqui no continente não existe. Creio, aliás, que é caso único no nosso país, que são as missas do parto, que se realizam na altura do Natal e que são celebradas por volta das 5, 6 horas da manhã. Digamos que foi a primeira vez na minha vida que me levantei tão cedo para poder assistir a uma missa, que é de resto uma coisa bastante sentida. O povo acorre, aliás, em quantidade, enche as igrejas e aquilo tem um significado muito importante. É também um município, como podemos ver por estas fotos, com uma paisagem deslumbrante, quase suster a respiração. Tem quer paisagem de campo, de montanha, também de praia, porque também as tem. A vila está num vale meio escondida para quem vem do mar, porque se contava que antigamente, tanto no tempo em que ali foi feito o povoamento, o primeiro povoamento, os piratas rondavam a ilha e só se faziam a terra quando era para assaltar populações. São Vicente, quando está ali meio escondida, passava despercebido aos piratas e eles acabavam por não fazer os seus assaltos. No mandato anterior, portanto, nos últimos 4 anos, a administração municipal, querendo dar uma promoção e querendo colocar São Vicente no mapa, criou um slogan, quanto a mim, bastante feliz, que é este: quer um concelho, visita o nosso concelho. No fundo, dar aquela ideia de que vale a pena visitar o município de São Vicente. Diria mesmo que isto é válido para outros municípios também. Mas vejam, este pôr do sol que aqui aparece é de facto das muitas coisas que podemos observar em São Vicente. Como disse, a localização de São Vicente situa-se a norte. Em tempos remotos os acessos eram de extraordinária dificuldade, levava-se uma manhã ou uma tarde inteira para se deslocar do norte para o centro económico da ilha, que é o Funchal. A orografia é muito acidentada e portanto, a vida das populações não eram muito fáceis. A razão pela qual, com a modernidade, vimos chegar os túneis. A Madeira tem cerca de 100 e poucos túneis, todos eles do mais moderno que há, e que facilita rapidamente a deslocação das pessoas. Hoje faz-se de norte-sul em pouco mais de meia hora, o que é uma coisa extraordinária, coisa que não acontecia há alguns anos atrás. Esta foto que agora estamos a ver é um jardim muito especial que existe nas traseiras dos espaços do concelho, dos espaços do município, melhor dizendo, que são um jardim de plantas endémicas, plantas que são autóctones e que raras e que estão ali preservadas e que é um deleite para os nossos turistas quando lá vão. Gostam sempre de apreciar as várias tipologias de árvores que temos lá na Madeira e que não se encontram em mais lado nenhum. São Vicente hoje não tem muito a ver com o que era no passado. Vejam, isto é o Parque Urbano de São Vicente. É de facto dos espaços mais bonitos que eu conheço na Madeira, bastante amplo, e aqui podem-se ver as modernas vias de comunicação que foram recentemente implantadas em São Vicente e que dão à vila e prestam à vila uma notoriedade muito particular. O Parque dos Louros é um dos sítios onde a população, não só de São Vicente, como dos municípios vizinhos, faz os seus piqueniques, faz as suas merendas e tem a particularidade de se situar no centro da Lauro e Silva. E aqui se pode apreciar um tipo de vegetação muito especial, com a paz que sempre oferece este tipo de equipamentos. Como vemos, a Mancha da Lauro e Silva, que é considerada, tem a classificação de Património da Humanidade, uma classificação à escala planetária. A Mancha cobre quase, portanto, a parte mais alta da ilha, tirando o sul, que o sul da ilha é bastante árido, e esta mancha manteve-se nas partes mais altas da Madeira e são hoje Património da Humanidade, razão pela qual também mereceu a classificação e ter vencido o concurso que eu referi. Particularidades da Lauro e Silva. Para já, a Lauro e Silva é um tipo de fauna endémica, como aqui temos aqui por trás de mim, e flora que não existe em mais lado do mundo.
A laurisilva é um tipo de vegetação que cobria há uns milhões de anos atrás toda a Europa e parte do norte da África. Hoje, se queremos encontrar a laurisilva, só o podemos encontrar na Madeira, em quantidade, um pouquinho nos Açores e menos ainda nas Canárias. Portanto, digamos que a grande representante hoje em dia, à escala planetária, à escala global, da laurisilva, um património de milhões de anos, só o encontramos, ou melhor, o grande representante só o encontram na Madeira. Estes dois pássaros, que eu sabia o nome, mas entretanto, enfim, já me esqueceu, são dois tipos de animais que só existem na floresta de laurisilva. Há outros, por isso é que se diz que a fauna endémica, que é a fauna existente na laurisilva, só há ali, não há em mais lado nenhum do mundo, bem assim como a própria flora, a própria vegetação. Reparem que temos cerca de 145 plantas endémicas na laurisilva. É um verdadeiro paraíso para cientistas, para investigadores, para biólogos, para botânicos, porque ali há a possibilidade de realizarem uma imensidade de estudos e aliás, e fazer até um rastreio de como é que seria a vida vegetal e a vida animal há uns milhões de anos atrás, na Europa e no norte da África. É como se fosse um laboratório ali concentrado. São Vicente tem mais uma particularidade que a torna única, que é, tem o orgulho de ter a única gruta que existe na Madeira. Esta gruta é uma gruta diferente daquelas que encontramos aqui no continente, é uma gruta de origem vulcânica e o acesso a ela permite perceber como é que se fazia os fluxos de lava, como é que eles andavam por dentro da montanha, e isto há muitos milhões de anos atrás. É de facto uma infraestrutura que agora está aberta ao público, agora, quando digo agora, desde 96, 97, está aberta ao público e faz as delícias dos turistas que acorrem com grande intensidade a esta gruta. Uma particularidade muito interessante que a gruta de São Vicente tem é, ao lado, tem uma infraestrutura que é do mais moderno que eu vi até hoje, embora não tivesse visto muita coisa, mas pelo menos posso dizer que o centro de vulcanismo é uma estrutura extraordinária. Conta-nos a história desde a formação das ilhas da região autónoma da Madeira, começando pelo Porto Santo, que foi a primeira ilha a nascer, depois mais tarde aparece a própria Madeira. Explica-nos aqui como é que é a formação das ilhas a partir das erupções vulcânicas e faz com que o visitante tenha percepções sensoriais, sinta como é que algumas coisas evoluíram, como é que algumas coisas surgiram. Porque não só vemos, há filmes, passam 2 filmes tridimensionais, como também sentimos, enfim, alguns truques são utilizados para dar a sensação que descemos ao interior da Terra, que estamos a visualizar a lava e como é que ela depois dá a formação das ilhas. É uma coisa de facto extraordinária. Como não podia deixar de ser, não só na Madeira, como tudo o que é ilhas, há sempre miradores e veredas que nos proporcionam vistas lindíssimas. São Vicente há várias, podia fazer aqui uma listagem delas, são algumas dezenas. E depois temos outra coisa que também distingue São Vicente dos restantes municípios da região autónoma da Madeira. É a Rota da Cal. São Vicente, no século passado, no início do século passado, tinha uma exploração de cal que fornecia toda a ilha. E esta cal teve muita importância no tecido económico da ilha e só existe aqui em São Vicente. Isto foi recuperado, temos agora uma infraestrutura que permite ao turista visualizar alguns rochedos, rochas com alguns milhões de anos classificadas e estão lá e são, digamos que, a joia da coroa da Rota da Cal. E depois, digamos que o método de fabrico desta cal, como ele era feito. É uma coisa muito interessante, é mais recente ainda que o centro de vulcanismo, também tem muita procura por parte dos turistas e de facto é uma mais-valia para o município. Portanto, vemos por aqui que talvez, ou provavelmente, a Laurisilva, São Vicente aparecem como vencedores. Não é por acaso, tem um conjunto de características únicas que a diferenciam dos outros municípios da região autónoma da Madeira, razão pela qual vale sempre a pena visitar aquele concelho, e o lema, que era um concelho, visita o nosso concelho, até para se poder ver coisas que noutros lados já não existem. Para além das grutas e para além da Rota da Cal, posso dizer que a minha primeira experiência em São Vicente, com um equipamento extraordinário, é o centro de saúde de que estou a falar. Foi uma experiência, digamos, traumática.
Nós tivemos há pouco tempo um acidente em Marrocos com alguns turistas portugueses, cujo autocarro se virou e morreram pelo menos 8 cidadãos, concidadãos nossos. É uma cópia este acidente, não pude deixar de associar isso ao acidente que aconteceu em 2005 na Madeira, desta vez não com portugueses, mas sim com um autocarro de italianos. Foi no dia 23 de dezembro de 2005, estávamos nós, portanto eu era chefe de gabinete do Presidente da Câmara Municipal, estávamos no almoço de Natal com todos os funcionários do município, quando de repente recebemos a notícia que um autocarro tinha acabado de sair ali daquele restaurante onde nós estávamos, um restaurante bastante conhecido em São Vicente, e que o autocarro se tinha acidentado. Rapidamente o Presidente, que era uma pessoa, não tinha experiência autárquica, não tinha experiência política, era uma pessoa que vinha do privado e pela primeira vez estava a exercer funções, teve logo ali uma prova de fogo. Determinou que o almoço acabou e tudo o que tivesse rodas se deslocasse para o local do acidente. E aquilo era um cenário dantesco, o autocarro adornou, virou de lado, houve cadáveres decapitados, houve braços esfacelados, morreram 5 pessoas, 5 italianos, e o Centro de Saúde de São Vicente, que é a infraestrutura, em termos de Centro de Saúde, é o melhor que eu já vi até hoje. Está construído de uma forma integrada na natureza, portanto não tem impacto ambiental visual quase nenhum, praticamente nenhum, está perfeitamente integrado. As valências que aquele Centro de Saúde tem são valências fantásticas, eu diria, que se fosse aqui no continente aquilo teria o nome de hospital e não de Centro de Saúde. E foi posta à prova com este acidente porque permitiu fazer um socorro aos acidentados, quase imediato, quase instantâneo, e o transporte dos casos mais graves para o Hospital Central do Funchal foi feito depois da primeira intervenção do Centro de Saúde, o que teve na altura um grande impacto, foi de uma grande importância e salvou vidas. Recordo-me de uma criança, um bebê quase, que foi salvo pela intervenção do Centro de Saúde de São Vicente e depois transferido para o Hospital do Funchal. O Lourão e Silva tem, para além de ser património mundial, para além da variedade das 145 espécies de variedade que tem, de flora e da fauna que contém, tem uma função de proteção também do solo, porque evita a erosão. E costuma-se dizer que a Madeira é uma ilha de muita água, não só porque está rodeada de mar, não é? E só por isso tem muita água, mas o próprio interior da Madeira tem muita água. Isto acontece porque as formações de nuvens que vêm do mar e esbarram no seu caminho, no seu trajeto aqui para o continente, esbarram com a Madeira. As montanhas da Madeira são muito altas e as nuvens acabam por bater nas montanhas. E as nuvens a água acaba por passar do seu estado gasoso para a folhagem da laurisilva e vai escorrendo até chegar ao sol. Razão pela qual a Madeira tem, no subsolo, tem lençóis freáticos de muitíssima água. E a precipitação que lá acontece, às vezes, é de tal forma violenta que leva tudo atrás. Tivemos, aliás, esse exemplo em fevereiro deste ano, em que, em poucos minutos, a água devastou a cidade do Funchal, devastou a cidade da Ribeira Brava e devastou as partes altas do Funchal num ápice. Foi uma coisa completamente inédita, já tinham acontecido desastres naturais na Madeira, mas este bateu os anteriores aos pontos. Não só temos a classificação da laurisilva como património mundial, é também considerada uma reserva biogenética do Conselho da Europa, uma outra classificação de que pouco se fala. O próprio Governo Regional tem uma proteção à laurisilva porque está classificada como Parque Reserva Natural e, portanto, só isso confere alguma proteção, designadamente face ao ímpeto da ocupação dos solos por parte das pessoas, das construções e de tudo isso. Em reserva não o podem fazer e daí estar protegida. É também considerada um habitat natural ao nível da Europa, uma outra classificação, e da mesma forma que acontece no continente, a laurisilva está incluída na Rede Natura Nacional 2000, o que lhe confere também bastante proteção. Portanto, a laurisilva está, digamos que, protegida por um conjunto de instrumentos nacionais e internacionais
que pelo menos permitem-nos assegurar que não é beliscada ou que não é afetada pela intervenção humana. Esta característica, não só natural da Laura e Silva, como a própria cultura do povo de São Vicente. Nós temos lá uma gastronomia riquíssima. Estou-me a lembrar, por exemplo, que na Boa Ventura temos uma feira anual que é a Feira das Sopas, onde é possível degustar dezenas de sopas, das mais variadas e com os mais variados condimentos, algo que é pouco conhecido. É conhecido na Madeira, aqui no continente não será tanto, nos Açores menos ainda. E São Vicente, pese embora ser um município lá escondido no norte da Madeira, tem nos últimos anos conhecido a ribalta através de algumas ações que por lá se têm realizado. Eu estou-me a recordar, por exemplo, da novela da TVI, da Flor do Mar, transformou a vila de São Vicente numa cidade cinematográfica, numa cidade, que não é uma cidade, é uma vila, mas numa vila cinematográfica, a meca do cinema, da televisão, na medida em que a produção da TVI e a produtora que fez a novela assentou arraiais na vila. Uma empresa municipal que foi criada pela administração municipal anterior, a Promo Vicente, deu o apoio logístico necessário para que as filmagens ocorressem em São Vicente. Nas instalações da empresa municipal serviram para isso. A igreja, que é enfim, a matriz, digamos, da vila, foi o centro das atenções. A trama da novela andava à volta de vários personagens, tendo o Santo São Vicente como principal personagem, e tudo girava à volta da igreja e do São Vicente. É evidente que isto fez com que a procura por parte dos turistas nacionais, essencialmente nacionais, aqui do continente, fosse muito grande. As pessoas dirigiam-se a São Vicente para saberem onde ficava a Casa das Cardosas, a Casa do Padre, onde ficava a igreja, onde ficava o local de ensaios da banda. Tudo isso serviu para as pessoas acorrerem a São Vicente, e em termos turísticos, São Vicente beneficiou claramente com isso. Outra situação que a novela veio proporcionar foi o facto de ser visionada por uma média de 3 milhões de portugueses. Facto assinalável. São Vicente todos os dias entrava no ar, todos os dias era objeto de promoção, uma promoção que em termos pecuniários é incomensurável, quer dizer, é quase impossível comensurar isso. E sabemos que, ou pelo menos essa informação foi-nos dada na altura, que 2 anos depois, São Vicente, a novela de Flor do Mal, filmada em São Vicente, haveria de integrar o conjunto de programas que a RTP Internacional coloca no ar, oriundo de outros canais de televisão que não têm essa possibilidade. E, portanto, a TVI tem a oportunidade de colocar 2 programas na RTP Internacional, e a Flor do Mar era, pelo menos foi a informação que nos deram na altura, iria ser um dos 2 programas, uma das 2 novelas, que iria para a RTP Internacional. E a partir do momento em que se vai para a RTP Internacional, chegamos a todo lado. Chegamos à diáspora portuguesa espalhada pelo mundo. O que dá um impacto, dá de facto uma notoriedade ao município extraordinária. E isto, sem grandes custos, diria quase nenhuns, para a administração municipal de então, cujo presidente teve o engenho e arte de, enfim, colocar logística à disposição da produção, e em troca não haver grandes, enfim, dinheiros. Tratou-se de uma permuta, se assim quisermos. Eles assentavam reais na vila e nós facilitávamos, em termos de meios logísticos, a produção. Foi isso que aconteceu. Os outros municípios e o governo regional já não foi assim. Esses tiveram mesmo que avançar com um cheque, porque, apesar de tudo, a novela se promovia São Vicente, promovia também, em simultâneo, a região autónoma da Madeira. E, portanto, isso era importante e foi, de facto, um bom investimento e, aliás, algo a ser seguido como exemplo por outros municípios. A novela, como digo, colocou São Vicente no mapa, mas não só. Fizemos, na altura, algumas atividades em que se levaram
pessoas de renome, pessoas, enfim, com alguma ligação a outras pessoas importantes do nosso país. Desde logo, estou-me a lembrar da Bienal Cultural de São Vicente. Na sua primeira edição levou a São Vicente o sobrinho de Fernando Pessoa, esse grande poeta da nossa língua, o cirurgião Rosa Dias, esteve em São Vicente e fez uma apresentação relativamente ao seu tio, que ele conheceu até aos 5 anos, enfim, e falou de aspectos que não são do conhecimento público, ou que não serão tão do conhecimento público. Na segunda edição, São Vicente teve a sorte de poder lá levar o filho de Almada Negreiros. O filho de Almada Negreiros, que curiosamente, 40 anos antes, tinha estado em São Vicente, em trabalho, ele era arquiteto, e tinha estado em São Vicente por causa de uma obra que era para se fazer e acabou por não se realizar. Dessas duas bienais, eu gostaria de passar aqui uma peça que passou à época na TVI e que fez com que, pelo menos nesses programas, São Vicente também surgisse. Como vimos, São Vicente foi de facto, enfim, pelo menos há uns anos a esta parte, há pelo menos 4 anos a esta parte, São Vicente tem estado nas bocas do mundo. É a novela, foram as bienais, foi o filme Corte do Norte, que é uma adaptação de uma obra de Agostina Bessa Luís, que decorre em Ponta Delgada, uma das freguesias de São Vicente, que lhe dá notoriedade também, e é este prémio de floresta Lauri Silva, a melhor floresta, ou pelo menos a floresta mais querida de Portugal. É assinalável que um município tão pequeno, com apenas 6.000 pessoas, consiga estar em todos estes fóruns. Quantas cidades não pagariam para poderem fazer este percurso que São Vicente está a fazer? Bem-ajam a todos e não se esqueçam, querem um conselho, visitem o Conselho de São Vicente, um conselho no centro da Lauri Silva. Muito obrigado.